Senhor, antes de elevar minha voz em súplica, eu me prostro em silêncio para absorver a tua santa palavra, pois compreendo que ela é o alicerce da minha existência e a luz que dissipa toda a escuridão do meu caminho. Sinto em meu coração que, ao mergulhar verdadeiramente em tuas promessas, não há espaço para que minha fé permaneça frágil ou para que o medo dite o ritmo dos meus passos. Tua palavra, ó Pai, não é um livro de histórias estáticas ou um registro de tempos que se foram, mas sim uma fonte viva, pulsante e transbordante de verdade que infunde força, coragem e uma paz que aquieta as tempestades do meu espírito. Ao entender o que tu me prometeste, sinto minha postura mudar e minha alma se revestir de uma confiança que não pertence a este mundo passageiro, mas que nasce do privilégio sagrado de saber que sou teu filho. Quando as ameaças se levantam e me sinto vulnerável, descanso na certeza do Salmo 121, verso 7, que me assegura que o Senhor me guardará de todo o mal e velará pela minha vida com zelo eterno. Reconheço que não caminho desprotegido por este vale, pois tu não és um Deus distante ou indiferente às minhas dores. Tu me cercas como um escudo intransponível, sendo fiel para guardar cada entrada e cada saída minha, protegendo-me contra os perigos visíveis e aqueles que se ocultam nas sombras. Meus olhos se voltam para ti, sabendo que tua mão poderosa é o meu refúgio seguro em qualquer circunstância. Neste momento de profunda comunhão, eu busco a tua paz, aquela que o mundo tenta fabricar mas nunca consegue alcançar. Tua palavra em Filipenses capítulo 4, verso 7, ecoa em meu interior como um bálsamo, prometendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu entendo, Senhor, que essa serenidade sobrenatural não depende da calmaria ao meu redor nem da ausência de conflitos, mas sim da tua presença constante que me sustenta. Quando o peso das responsabilidades tenta me esmagar e a incerteza do futuro traz inquietação, eu escolho entregar cada um dos meus fardos em tuas mãos com gratidão e oração fervorosa. Ao fazer isso, sinto o Senhor assumindo o posto de guardião das minhas emoções, filtrando cada pensamento e impedindo que a ansiedade crie raízes em meu peito. Essa paz é o meu porto seguro, uma âncora que me mantém firme enquanto as águas do caos tentam me arrastar. Eu me rendo à tua soberania, permitindo que a tua quietude governe os meus sentidos e me conceda o discernimento necessário para caminhar com retidão. Não busco as soluções temporárias que a terra oferece, mas a plenitude do teu espírito que acalma a minha alma e me faz repousar em segurança, sabendo que o Senhor do Universo cuida meticulosamente de cada detalhe da minha história e não permitirá que o meu pé resvale. Sempre que o medo tenta sussurrar mentiras ao meu ouvido e paralisar as minhas ações, eu me agarro à tua voz em Isaías 41, verso 13, onde tu dizes com ternura que és o meu Deus, que me seguras pela mão direita e me encorajas a não temer, pois tu mesmo me ajudarás. Que consolo imenso é saber que o Senhor não me despreza pelas minhas hesitações nem me envergonha por sentir temor diante das batalhas. Em vez de julgamento, tu estendes a tua mão gloriosa para amparar a minha mão trêmula, transferindo para mim a tua força invencível. O medo perde todo o seu domínio quando percebo que aquele que segura a minha mão é o mesmo Deus que dividiu as águas do Mar Vermelho, que ordenou que as tempestades se calassem e que venceu a própria morte para me dar vida eterna. Se as noites se tornam longas e o peso do desconhecido pressiona o meu peito como uma rocha, eu me lembro da exortação de 1 Pedro 5, verso 7, para lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim com um amor que eu mal consigo compreender. Compreendo agora que nenhuma preocupação minha é pequena demais para a tua atenção ou grande demais para o teu poder. Tu não te sentes sobrecarregado com as minhas aflições, mas as acolhes porque sou precioso aos teus olhos. Tu inclinas os teus ouvidos para ouvir o meu clamor, tratando minhas orações não como um fardo, mas como um encontro de amor entre pai e filho. Quando meu coração se sente pesado, esmagado pela tristeza ou pelas decepções amargas que a vida por vezes impõe, eu encontro consolo no Salmo 34, verso 18, que declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não preciso mais esconder minha dor de ti ou usar máscaras de falsa força, pois tu te aproximas justamente das minhas feridas para derramar o óleo da cura. Tu não ignoras os pedaços quebrados da minha alma, mas os recolhes um a um, restaurando a minha dignidade e o meu propósito. E quando a minha mente se encontra em meio à confusão de pensamentos desordenados e ao barulho ensurdecedor deste mundo, eu me apego à promessa de Isaías 26, verso 3,
que diz que tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia no Senhor. Entendo que a chave para a minha estabilidade mental não está em tentar controlar o incontrolável, mas em manter meu foco e meus pensamentos ancorados na rocha da tua verdade, e não no caos flutuante ao meu redor. Independentemente das tempestades externas ou das turbulências que agitam o meu interior, tua palavra já resolveu a questão e me deu a resposta. Não vivo mais na dúvida sobre o que sentes por mim, pois suas promessas estão escritas com clareza eterna, sendo inabaláveis e imutáveis. Ao me apegar a elas, sinto-me estabelecido sobre um fundamento sólido que jamais me decepcionará, permitindo que eu caminhe com a cabeça erguida mesmo quando o mundo ao meu redor parece desmoronar. Reconheço, Senhor, que o inimigo da minha alma conhece o poder avassalador da tua palavra e, por isso, ele se esforça continuamente para me distrair e me afastar das Escrituras. Ele deseja me ver confuso, exausto e espiritualmente desnutrido, cansado demais para dobrar meus joelhos e ocupado demais para ler os teus ensinamentos. Mas hoje eu decido estar alerta e sóbrio, como ensina 1 Pedro 5, verso 8, sabendo que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando uma brecha para devorar. Ele não precisa me destruir com um grande golpe de uma vez, mas tenta me desgastar lentamente com sussurros de dúvida e ondas persistentes de vergonha. Por isso, eu escolho permanecer firme quando as acusações se levantam contra mim, lembrando-me de Apocalipse 12, verso 10, que identifica o inimigo como o acusador dos irmãos. No entanto, declaro agora que as acusações dele não possuem poder sobre a minha vida, pois estou coberto pelo sangue redentor de Jesus Cristo. O adversário pode tentar me lembrar das falhas do meu passado, mas eu respondo com a autoridade de Romanos 8, verso 1, declarando que agora já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Fui lavado, perdoado e transformado pelo teu sacrifício, e as mentiras de que sou indigno caem por terra diante da verdade da cruz que me libertou. Quando o inimigo sussurra que jamais conseguirei seguir em frente, ou que o meu passado define o meu destino, eu me fortaleço em 2 Coríntios 5, verso 17, sabendo que, por estar em Cristo, sou uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo em minha vida se fez novo por tua mão poderosa. O Senhor não me culpa pelos meus tropeços, mas segura minha mão com paciência e amor, guiando-me para fora de cada prisão rumo à verdadeira liberdade. Se o mundo ou o acusador disserem que sou indesejado ou que não sou amado, eu busco refúgio em Jeremias 31, verso 3, onde tu afirmas que me amaste com amor eterno e que me atraíste com amor leal. Este amor não oscila conforme o meu desempenho nem diminui quando falho, pois está enraizado na tua essência perfeita e não nos meus atos limitados. Por isso, decido não mais viver na insegurança sobre quem sou em ti. Recuso-me a caminhar com dúvidas sobre o meu perdão ou sobre a tua aceitação constante. Romanos 8, versos 38 e 39, gravam em meu coração a garantia de que nada, absolutamente nada neste universo, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não preciso lutar para ser amado, pois já estou mergulhado nesse amor. Não preciso implorar por tua atenção, pois teus olhos estão postos sobre mim e tu te alegras em minha existência com todo o teu coração. Eu sou teu e essa identidade é o meu maior tesouro e a minha maior defesa contra qualquer investida das trevas. Senhor Jesus, minha força e minha rocha, eu te amo de todo o meu coração e te louvo porque tu és a minha fortaleza e o meu libertador. Como Davi clamou, eu também declaro que o Senhor é o meu escudo e a força da minha salvação. Tu és o Deus que reina tanto no topo das montanhas quanto na profundeza dos vales, e não existe situação tão sombria que a tua luz não possa penetrar. Trago diante de ti minhas fraquezas, minhas dúvidas e cada uma das minhas frustrações, entregando-as totalmente aos teus pés. Creio que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer gigante que eu enfrente. Peço que guies meus passos com tua sabedoria divina e que me mantenhas firme na verdade das Escrituras, impedindo que as minhas emoções inconstantes governem a minha vida. Que tua presença nunca me abandone e que tua graça me envolva como um estandarte de vitória. Rejeito agora toda mentira de culpa ou medo, pois sei que fui redimido e lavado pelo teu sangue precioso. Decido bendizer o teu nome em todo o tempo, mantendo o teu louvor continuamente em meus lábios, mesmo quando ainda não vejo a resposta que espero. Tu estás perto de mim, curando meu coração e enviando provisão onde havia escassez. Derrama novas oportunidades e alinhamentos divinos sobre a minha casa e minha família.
Capacita-me, pelo teu Espírito Santo, a andar em santidade e obediência, resistindo ao mal e brilhando a tua luz. Eu me rendo novamente a ti, depositando todo o fardo na cruz e declarando que o Senhor é a minha confiança, a minha clareza e a minha vitória final. Obrigado por ouvir esta oração e por cobrir minha vida com tua bondade que transborda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma batalha silenciosa e profunda que todos nós, em algum momento da jornada, somos forçados a enfrentar. Não importa a nossa origem, a força que demonstramos no passado ou quão meticulosamente tenhamos planejado cada passo da nossa existência, essa luta acaba batendo à nossa porta. Ela tem um nome que ecoa nos corredores da alma e muitas vezes nos rouba o sono. Essa luta se chama incerteza. Ela chega sem qualquer aviso prévio, às vezes se infiltrando sorrateiramente através de pequenas perguntas que ficam sem resposta no final do dia, e outras vezes ela nos atinge como um vendaval repentino, por meio de um diagnóstico inesperado, uma perda dolorosa ou uma mudança drástica que jamais vimos chegar. Quando a incerteza se instala, ela possui um poder avassalador de abalar até os corações mais firmes e fundamentados. Talvez eu não perceba de imediato, mas aquela dor latente no peito, o medo que nubla a minha mente e a inquietação que transborda em minhas orações, tudo isso tem uma raiz única na incerteza do amanhã. Eu vejo a incerteza como uma inimiga implacável, não porque ela queira necessariamente o meu mal, mas pela profundidade com que ela perturba a minha sensação de paz e estabilidade. Como ser humano, eu anseio desesperadamente por clareza e por luz sobre os meus caminhos. Eu me sinto mais seguro quando o mapa está aberto diante de mim e eu posso enxergar a próxima curva, a próxima subida e o destino final. Eu quero saber o que vem a seguir, eu quero sentir que as rédeas da minha vida estão em minhas mãos, mas a verdade é que o controle é uma ilusão que a incerteza rapidamente desmascara. Eu busco respostas para tudo, pois até as menores certezas têm o poder de acalmar os meus nervos e me dar um chão onde pisar, mas quando o chão parece ceder, eu percebo o quanto sou dependente da segurança que só o Senhor pode me proporcionar. Essa busca incessante por segurança está em cada detalhe do meu comportamento cotidiano, desde o rastreio de uma encomenda simples até a leitura minuciosa de avaliações antes de tomar qualquer decisão importante. Eu consulto a previsão do tempo, invisto em câmeras e seguros, tudo na tentativa desesperada de dizer para mim mesmo que eu sei o que vai acontecer. No entanto, o que acontece quando o coração dói profundamente e eu não tenho a garantia de que a cura está próxima? O que acontece quando vejo quem eu amo sofrendo e me sinto impotente para ajudar, sem saber qual será o desfecho dessa história? O que eu faço quando oro fervorosamente por um emprego, por uma porta aberta ou por um milagre urgente, e a única resposta que recebo é um silêncio denso e prolongado? É nesse momento que eu sinto como se minha vida estivesse mergulhada em uma névoa espessa, onde por mais que eu force a visão, tudo permanece embaçado e confuso. É exatamente nesse ponto cego, onde meus olhos naturais falham, que a minha fé deve me encontrar. É aqui que a verdadeira confiança começa a ser forjada no fogo da espera. Porque mesmo quando eu estou completamente no escuro, o Senhor está na luz e Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Mesmo quando tudo parece um caos incompreensível para mim, para o Senhor tudo está sob perfeita ordem e comando. O Senhor contempla cada segundo que eu já vivi e cada fração de segundo que ainda está por vir, entendendo as perguntas que eu nem sequer sei como formular em palavras. O Senhor nunca é pego de surpresa, nunca fica confuso e jamais é surpreendido pelas reviravoltas da vida. Onde eu enxergo uma parede intransponível, o Senhor enxerga um caminho aberto. Onde eu vejo desordem, o Senhor vê um plano mestre sendo executado. Onde eu vejo um atraso angustiante, o Senhor vê uma sincronia perfeita que prepara o meu coração para o que está por vir. A verdade mais bela e consoladora que eu posso abraçar é que tudo o que o Senhor permite e tudo o que o Senhor orquestra é voltado para o meu bem supremo, mesmo que eu não consiga compreender isso no momento da dor ou da incerteza. Por isso a tua palavra, Senhor, não é feita de consolações vagas ou promessas vazias, mas de verdades sólidas e inabaláveis onde eu posso descansar todo o meu peso. Eu me apego à promessa do Salmo 91, que diz que porque eu me apego ao Senhor com amor, o Senhor me livrará e estará comigo em todos os meus problemas, resgatando-me e me honrando com a tua presença constante. Que promessa magnífica e poderosa para sustentar a minha alma cansada. O Senhor responderá, o Senhor protegerá e o Senhor cumprirá cada vírgula do que prometeu ao meu respeito. Se o meu coração está exausto hoje,
Se a minha alma se sente vacilante e se a minha mente está bombardeada por dúvidas, eu escolho declarar que os olhos de Jesus Cristo, meu único Salvador, repousam sobre mim com ternura e misericórdia. Eu sinto que a mão do Todo-Poderoso cobre agora cada aspecto da minha existência, meu corpo físico, minha mente emocional, meus relacionamentos familiares e o meu futuro profissional. Eu peço que eu possa sentir a tua presença vibrando no silêncio da minha alma e nos lugares onde antes eu só sentia o frio do medo e da solidão. O Senhor não desviou o teu rosto de mim em nenhum momento. Pelo contrário, o Senhor está me protegendo com um amor que flui, incessantemente como um rio de águas vivas. O Senhor caminha comigo por este vale escuro, e mesmo que eu não sinta os teus passos ou não ouça a tua voz audível, eu sei que o Senhor me ampara quando as minhas pernas fraquejam e me sustenta quando a minha própria força se esgota completamente. O Senhor é o meu escudo quando as perguntas são mais numerosas que as respostas, e a minha rocha quando a dúvida tenta se infiltrar pelas frestas do meu coração. Eu não estou indefeso e eu não estou sozinho nesta jornada, porque o Senhor colocou anjos ao meu redor para guardar a minha vida, a minha paz, o meu sono e a segurança da minha família. Eu não fui esquecido por Deus e nenhuma arma forjada contra a minha mente ou contra o meu destino prosperará, seja a confusão, o medo, a doença ou a ansiedade paralisante. As trevas podem até tentar persistir ao meu redor, mas elas jamais poderão vencer a luz de Cristo que arde dentro de mim pelo Espírito Santo. O Consolador já está agindo agora mesmo, infundindo uma paz sobrenatural em meu espírito, uma força renovada em minha alma e uma luz clara em cada canto sombrio que eu temia explorar. Eu oro para que o Espírito de Deus me preencha com uma sabedoria profunda, um discernimento sagrado e um entendimento que vai além da lógica humana. Eu peço que, quando o medo tentar criar raízes no solo do meu coração, eu me lembre imediatamente de que o Senhor é bom, e que essa bondade não depende das circunstâncias serem favoráveis ou das orações serem respondidas no meu tempo. O Senhor é bom o tempo todo, mesmo agora, mesmo aqui, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. O Senhor está escrevendo capítulos da minha história que eu ainda não tive o privilégio de ler, construindo uma redenção gloriosa a partir das cinzas da minha tristeza. Embora eu não veja agora, eu sei que um dia olharei para trás e direi com toda a convicção que o Senhor estava lá em cada detalhe e que nunca me abandonou. Por isso eu respiro fundo agora e deixo que a tua paz me envolva como um manto quente, permitindo que a tua presença preencha cada espaço vazio e incerto do meu ser. Eu estou nas mãos de um Deus fiel e a tua luz dissipa cada sombra de medo que tentava me cercar. Eu sou protegido, eu sou amparado e eu sou eternamente amado pelo meu Criador. Agora, eu me coloco em tua presença para orar com sinceridade e entrega total. Querido Senhor Jesus, tu és santo além de qualquer palavra que eu possa expressar. Tu és amoroso além de qualquer medida humana e tu és poderoso além da compreensão da minha mente limitada. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, o Senhor do tempo e da eternidade. Enquanto eu carrego este peso incômodo da incerteza em meu peito, eu venho a ti exatamente como eu sou, sem máscaras e sem defesas. Eu te trago todas as perguntas que martelam em minha cabeça e que eu não consigo responder. Eu te trago essa névoa que insiste em turvar a minha visão e as incógnitas que tentam roubar a tranquilidade do meu descanso. Eu deposito cada uma dessas preocupações aos teus pés agora mesmo, confiando na tua palavra que diz no Salmo 94 que quando a ansiedade me dominava, o teu consolo trazia alegria à minha alma. Eu anseio por essa alegria profunda, aquela que é ancorada na rocha e que sustenta o meu espírito mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Essa é uma alegria que não depende de circunstâncias externas ou de respostas positivas que eu possa receber, mas sim da presença real daquele que detém todas as respostas em suas mãos. O Senhor não apenas remove os meus medos, mas o Senhor preenche os vácuos do meu coração com uma confiança inabalável. O Senhor não apenas acalma a tempestade externa, mas o Senhor me ensina a descansar e a dormir enquanto o trovão ruge do lado de fora. Jesus, eu reconheço hoje que a incerteza não é apenas uma situação difícil, ela é um verdadeiro campo de batalha espiritual, um lugar onde a dúvida tenta se instalar e onde o medo sussurra mentiras constantes. Mas eu também entendo que este é o lugar sagrado onde o Senhor me encontra, onde a minha confiança se torna real e onde o meu coração é convidado a se apegar não ao entendimento humano, mas à tua pessoa.
O Senhor vê o que eu sou incapaz de ver. O Senhor conhece cada curva do caminho que eu ainda não trilhei e o Senhor nunca é pego de surpresa. Onde eu vejo uma porta que se fechou com estrondo, o Senhor vê uma direção divina. Onde eu sinto o cansaço do atraso, o Senhor vê o tempo necessário da preparação. Onde eu sinto que estou esperando em vão, o Senhor está trabalhando intensamente nos bastidores, orquestrando algo infinitamente maior do que eu poderia pedir ou imaginar. Por tudo isso, eu decido entregar agora todo o fardo pesado que eu carreguei sozinho por tanto tempo. Eu entrego cada pensamento de e se as coisas derem errado, cada e agora o que eu faço, e cada porque o Senhor ainda não agiu. Eu escolho acreditar com todas as minhas forças que, mesmo em meio a esse cenário, o Senhor continua sendo bom e continua agindo em meu favor. Quando eu me sentir perdido e sem direção, Jesus, peço que o Senhor seja a minha bússola infalível, iluminando o caminho o suficiente apenas para que eu consiga dar o próximo passo com segurança. Quando o medo tentar me dominar, eu peço que o Senhor diga novamente ao meu coração o que disse ao mar tempestuoso: paz e aquieta-te. Declare essa paz sobre a minha casa, sobre o meu futuro e sobre todos os lugares onde o medo tentou fincar suas raízes amargas. Que a sua voz doce e poderosa silencie toda mentira que diz que eu estou sozinho ou que fui abandonado à própria sorte. Quando a minha mente estiver inquieta e barulhenta, acalme-a com a verdade eterna da tua palavra. Quando o meu coração estiver pesado e sem brilho, elevo-o com a tua graça maravilhosa. Quando eu for tentado a desistir e a julgar tudo para o alto, lembre-me com amor de que o Senhor nunca desistirá de mim. O Senhor não é o autor da confusão, mas sim o Deus da paz perfeita, conforme nos diz a tua Escritura. Por isso eu peço agora, em teu nome majestoso, que a tua paz venha e reine de forma absoluta em mim. Que ela domine os meus pensamentos agitados e cubra a minha morada como um manto protetor contra todo mal. Que essa paz se acomode. Antes de unirmos nossos corações em oração, peço que você respire fundo e permita que estas palavras penetrem nas camadas mais profundas da sua alma. Esta é uma mensagem dedicada exclusivamente a você, que se sente exausto, sobrecarregado pelas demandas da vida e pelas incertezas que rondam o amanhã. Talvez você tenha passado noites em claro, com o olhar fixo no vazio e o peito apertado por preocupações que não consegue expressar em voz alta para ninguém. Eu sei que você tem tentado ser forte por todos ao seu redor, mantendo um sorriso no rosto enquanto seu espírito clama por um momento de descanso e compreensão. Você tem carregado fardos que não foram feitos para seus ombros e, muitas vezes, sente que está prestes a desmoronar. Mas ouça bem o que eu te digo agora. Você não foi esquecido pelo Criador. Você não é invisível para o coração de Deus. Ele está te vendo neste exato momento, seja no silêncio solitário do seu quarto, no cansaço do trânsito enquanto as lágrimas teimam em cair, ou naquele instante em que você busca desesperadamente uma palavra de consolo na tela do seu celular. Saiba que o Senhor sabe exatamente o que você está carregando. Ele conhece o peso da sua ansiedade e o tamanho da sua dúvida, e ele se importa com você de uma maneira que vai muito além da compreensão humana. Os olhos de Jesus estão sobre você com uma compaixão que cura, um olhar que não julga seu cansaço nem se frustra com a sua fragilidade. Ele não está esperando que você organize sua vida ou resolva seus dilemas antes de se aproximar. Ele já está aí, ao seu lado, envolvendo você com uma presença que traz segurança em meio ao caos. Você é visto, você é amado e, acima de tudo, você está sendo sustentado por mãos que criaram o universo e que agora se estendem para te manter inteiro quando tudo parece querer se desfazer. A mão de Deus sobre a sua vida não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade poderosa e presente que sustenta cada batida do seu coração. Essa mão é forte o suficiente para te segurar e delicada o suficiente para enxugar as lágrimas que você derrama em secreto. Ele não é um observador silencioso ou distante na sua história, observando de longe as suas lutas. Pelo contrário, ele é um pai ativo, fiel e constante, que caminha ao seu lado sob a luz do sol e permanece ainda mais perto quando as sombras da noite tentam te assustar. Ele celebra com você em cada pequena vitória, em cada riso compartilhado, mas ele também está presente naqueles momentos em que tudo o que você consegue fazer é respirar fundo e sussurrar um pedido desesperado de ajuda. A verdade profunda é que ele tem te carregado no colo de maneiras que você sequer imagina. Ele tem te protegido de perigos invisíveis e te livrado de armadilhas que você nunca chegou a ver.
Nos bastidores da sua existência, Deus está orquestrando cada detalhe, movendo as peças e trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem confusas ou dolorosas. Ele envia seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, estabelecendo um cerco de proteção que não permite que o mal te vença. Ele te defende quando você não tem mais forças para lutar e vai à sua frente aplanando os caminhos, enquanto também te cerca por trás para garantir que nada te atinja pelas costas. Não existe um único centímetro da sua vida, um único pensamento ou uma única preocupação que não tenha sido tocada pelo cuidado zeloso e infinito do Senhor. Por isso, descanse na certeza de que você está seguro sob o abrigo do Altíssimo. Neste momento de entrega, minha oração sincera é para que o Senhor derrame sobre você uma força sobrenatural, agindo exatamente onde você se sente mais fraco e desamparado. Que a graça de Deus renove as suas energias esgotadas e restaure a coragem que as lutas diárias tentaram roubar. Eu peço que Ele te preencha com aquela paz que excede todo o entendimento, aquela calma divina que tem o poder de silenciar os pensamentos mais agitados e interromper o ciclo incessante da ansiedade com uma segurança profunda. Que a presença do Espírito Santo seja como um bálsamo sobre a sua mente, trazendo clareza onde havia confusão e sabedoria onde havia dúvida. Quando você não souber qual decisão tomar ou qual caminho seguir, que a mão do Senhor guie seus passos com firmeza, iluminando cada etapa da sua jornada e removendo os obstáculos que impedem o seu progresso. Lembre-se sempre de que o Deus que te carregou até aqui é o mesmo Deus que te levará adiante. Ele foi fiel ontem, Ele é fiel hoje e sua fidelidade não mudará amanhã. Mesmo quando a sua fé parecer pequena ou frágil como um pavio que fumega, mesmo quando as perguntas do seu coração forem muito mais altas do que as respostas que você recebe, eu te encorajo a perseverar. Não desista da verdade, pois a vida pode estar te testando, mas Deus continua sendo o seu protetor constante. Ele tem um plano perfeito para você, um plano de paz e não de mal, para te dar o futuro e a esperança que você tanto anseia. Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará, pois a sua luz te envolve mesmo quando as trevas parecem densas demais. O amor do Pai te abraça quando você se sente indigno e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, transformando o seu vazio em plenitude. Não importa a natureza da batalha que seu coração está enfrentando hoje, encontre um conforto real e palpável no fato de que Deus está aqui agora. Ele está presente na quietude deste momento, tão perto quanto o ar que você respira. Sinta a presença dele aí mesmo onde você está, seja na sua sala, no seu local de trabalho ou no silêncio do seu carro. Você pode estender a sua mão espiritual para ele e perceberá que ele já estava com a mão estendida para você muito antes de você pensar em chamá-lo. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa consertar tudo sozinho e não precisa elaborar a oração mais perfeita ou eloquente do mundo. Tudo o que você precisa é se voltar para Jesus com o coração aberto, pois ele valoriza a sua sinceridade mais do que as suas palavras. O convite que encontramos em Romanos 12:12 é uma âncora para a nossa alma. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso significa que podemos ter alegria não porque nossas circunstâncias sejam perfeitas, mas porque nossa confiança está depositada naquele que é perfeito. Podemos ter paciência não porque o tempo de espera seja fácil, mas porque sabemos que não estamos esperando sozinhos. E podemos manter o compromisso com a oração porque ela nos mantém conectados à fonte de todo o poder e sabedoria. Mesmo quando as pessoas te magoam, quando portas se fecham na sua face ou quando os sonhos que você tanto amou parecem ter sido adiados indefinidamente, saiba que Deus ainda está agindo através de cada uma dessas situações. Ele nunca é limitado pelas circunstâncias humanas nem se sujeita ao nosso cronograma limitado. Nada do que você perdeu está fora do alcance do poder restaurador de Deus. O que o inimigo planejou para sua destruição, o Senhor transformará em combustível para a sua edificação e para o seu testemunho. Por isso, anime-se e não permita que o desespero dite a última palavra sobre a sua vida. A sua história ainda está sendo escrita pelo maior autor de todos os tempos. Você ainda não chegou ao fim da sua jornada. Na verdade, você está vivendo o meio de um milagre em formação. Cada desafio que você enfrenta é uma ferramenta nas mãos do Criador para te moldar, te fazer crescer e te preparar para algo muito maior do que você consegue imaginar agora. Deus está fortalecendo o seu caráter e expandindo a sua capacidade de confiar nele.
No meio de todo o turbilhão, Ele te dará a graça necessária para continuar caminhando e a paz profunda para descansar em Sua presença enquanto as promessas se cumprem. Suas lágrimas não foram em vão, cada uma delas foi colhida pelo Senhor e guardada como uma semente de benção. Suas orações, mesmo aquelas feitas em silêncio ou apenas através de suspiros, não foram ignoradas pelo trono da graça. A sua fé, por mais que pareça pequena, é preciosa aos olhos do Pai e nunca será esquecida. Por isso, neste momento, eu te convido a descansar na verdade absoluta de que você não está caminhando sozinho. Deus está com você em cada passo, em cada respiração, e por causa da presença dele, tudo ficará bem. Agora, vamos elevar nossos pensamentos em uma oração direta ao Senhor. Querido Jesus, Tu és santo, poderoso e cheio de uma misericórdia que se renova a cada manhã. Tu és o Deus que traz vida aos lugares secos e áridos da nossa existência, aquele que abre caminhos onde o deserto parece intransponível e que acalma o mar revolto com apenas uma palavra. Tua grandeza é infinita, mas teu amor te faz inclinar para ouvir o sussurro de quem está com o coração partido. Tu és o Deus que me vê, que me conhece profundamente e que escolhe me amar apesar de todas as minhas falhas. Mesmo quando o mundo parece instável e as notícias trazem medo, eu encontro refúgio na verdade de que tu ainda estás sentado no trono. Tu reinas sobre o universo e sobre a minha vida com justiça e amor inabaláveis. Nada do que acontece me surpreende, pois nada escapa ao teu controle soberano. Tu não estás sobrecarregado ou preocupado. Tu habitas em perfeita paz e nos convidas a participar dessa paz contigo. Tu és bom em todo o tempo, e mesmo quando eu não entendo o que vejo, eu escolho confiar em quem Tu és. Senhor Jesus, quando o medo tentar se infiltrar em meu coração e a ansiedade começar a acelerar meus batimentos, eu elevarei meus olhos para Ti. Invocarei o Teu nome, que está acima de todo nome, pois Tu és a minha âncora em meio à tempestade mais violenta. Tu és o meu refúgio seguro quando me sinto exposto aos ataques do inimigo e o meu porto seguro quando o caos tenta me cercar. Jesus, Tu és o meu auxílio presente na hora da angústia. Tu és o mesmo Deus que dividiu as águas do Mar Vermelho para Moisés passar, o mesmo que fechou a boca dos leões famintos para proteger Daniel e o mesmo que caminhou no meio do fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse mesmo poder está disponível para mim hoje. Tu podes falar ao vento e às ondas que agitam a minha alma e dizer: paz, aquieta-te. E eu creio que as tuas palavras ainda possuem o mesmo poder criador e restaurador. Por isso, eu te peço agora, fala a tua paz nos lugares onde eu tenho estado inquieto. Preenche com a tua presença gloriosa cada espaço da minha vida que parece vazio ou sem esperança. Afasta de mim toda confusão mental e silencia toda mentira que tentou se alojar em meu espírito. Tu és a resposta absoluta para todos os problemas que eu enfrento. Tu és o meu libertador, a minha fortaleza, o meu curador e o meu guia. Em Ti eu encontro o descanso real para a minha alma cansada e a força necessária para continuar avançando, mesmo naqueles dias em que a vontade de desistir parece falar mais alto. Eu me solidarizo agora com todos aqueles que se sentem perdidos ou confusos, e peço que o Senhor os envolva com esse tipo de paz que não pode ser explicada pela lógica humana, mas que pode ser sentida no profundo do ser. Dá-nos clareza onde havia trevas e esperança onde o desespero tentou se instalar, pois a Tua palavra nos garante que Tu não és Deus de confusão, mas de paz. Tu não trazes o caos, mas estabeleces a ordem perfeita em nossas vidas. Tu não nos abandonas na incerteza, mas caminhas conosco através de cada vale sombrio, até chegarmos ao lugar da vitória. Hoje, eu me posiciono contra toda voz de medo e contra toda mentira que tenta me convencer de que não sou suficiente ou de que fui abandonado. Em nome de Jesus, eu silencio esses sussurros de desânimo e declaro a verdade eterna de Deus sobre a minha história. Eu sou profundamente amado. Eu sou visto pelo Pai. Eu sou escolhido para um propósito e eu jamais estou sozinho. Senhor, eu confesso que muitas vezes tentei resolver tudo com minhas próprias mãos e me apoiei em meu limitado entendimento. Mas hoje eu escolho me render totalmente a Ti. Abro mão do meu orgulho, dos meus planos humanos e dos meus medos paralisantes para me... Em cada suspiro da minha alma e em cada batida constante do meu coração, eu reconheço hoje que existe um poder que transcende completamente a limitada compreensão humana.
Um mistério sagrado e glorioso que se revela apenas quando decido abrir a minha boca não para reclamar das dores, mas para exaltar com fervor o nome daquele que tudo criou e tudo sustenta. O louvor que ofereço não é meramente uma melodia passageira que flutua no ar ou uma canção comum que entoamos em momentos passageiros de alegria. Ele é, na verdade, uma arma espiritual de calibre inimaginável, um ato de fé pura e inabalável que rompe as barreiras do mundo visível e convida a própria presença majestosa e santa de Deus para dentro da minha realidade limitada e muitas vezes sofrida. Ao percorrer com temor as páginas sagradas, desde as promessas de Gênesis até as visões gloriosas de Apocalipse, percebo com clareza que o louvor sempre foi o gatilho divino para vitórias consideradas impossíveis e o som espiritual que precede a queda de todas as muralhas que tentam impedir o meu avanço. Quando eu, como alguém mergulhado na luz consoladora do Espírito Santo, elevo minha voz e o meu coração em direção aos céus, sinto um alinhamento profundo e inexplicável com as cortes celestiais, um momento onde o medo perde totalmente a sua voz e a esperança retoma o seu trono de direito dentro do meu ser. Nesse instante sagrado de entrega, meu foco se desvia das montanhas de problemas que parecem me cercar por todos os lados e se volta inteiramente para aquele que move essas mesmas montanhas com um simples olhar de autoridade. Eu lembro à minha própria alma quem Deus realmente é, declarando com ousadia que sua grandeza é infinitamente superior a qualquer gigante ou circunstância que tente me intimidar. Existe um poder sobrenatural genuíno que é liberado quando o Senhor é exaltado com sinceridade, pois o louvor verdadeiro não se ancora nas marés mutáveis da vida, mas na natureza imutável e eterna do meu Criador, e ao escolher adorar mesmo em meio ao caos, eu proclamo ao universo inteiro que Deus continua sendo infinitamente bom e que Ele permanece no controle absoluto de cada detalhe dos meus dias. A Escritura Sagrada nos revela de forma magistral no Salmo 22, versículo 3, uma verdade eterna que acalenta o espírito cansado e traz descanso ao coração aflito, ao dizer que tu és santo e que habitas em meio aos louvores do teu povo fiel. Essa afirmação carrega consigo um conforto que excede todo o entendimento lógico, pois ela me mostra de forma clara que o Senhor não apenas ouve a minha adoração de longe, mas decide voluntariamente estabelecer sua residência, seu trono e sua morada santa no exato momento em que eu o exalto acima das minhas dores. Ao começar a louvar, eu estou, na prática, construindo um santuário espiritual vivo, um espaço sagrado e perfumado pela gratidão onde a sua presença manifesta pode descer livremente e operar maravilhas que os olhos humanos nunca viram. É como se eu estivesse abrindo as portas da minha casa e as janelas da minha alma, dizendo com toda a sinceridade do meu ser que o Senhor é bem-vindo para ocupar o seu lugar de direito e governar soberanamente sobre cada recanto da minha existência. O louvor cria uma atmosfera densa da glória divina, um ambiente espiritual onde o impossível deixa de ser uma barreira e se torna o cenário perfeito para a ação milagrosa de Deus em favor dos seus filhos. Quando eu entendo que a adoração atrai a presença daquele que sustenta todas as galáxias na palma de sua mão, percebo que não há lugar para as trevas onde o Rei da Glória decide habitar com poder. E é exatamente nesse ambiente de profunda exaltação que as correntes espirituais começam a se soltar. Os fardos pesados caem por terra, e a paz que o mundo não pode dar começa a inundar cada pensamento meu, transformando o meu antigo lamento em uma dança de gratidão e profunda reverência diante da tua santidade infinita que tudo restaura. Recordo-me com temor e tremor da poderosa história do rei Josafá, um homem que, ao receber notícias devastadoras de que um exército vasto, cruel e implacável marchava para destruir o seu povo, não se deixou consumir pelo pânico paralisante que o inimigo queria impor. Naquele momento de crise extrema, onde o medo batia à porta com uma força avassaladora, ele escolheu buscar o Senhor acima de qualquer estratégia militar humana ou plano de guerra terreno. Ele não correu desesperado para os arsenais de armas ou buscou alianças com reis estrangeiros, mas convocou toda a nação para o jejum e para a oração, reconhecendo com humildade que a solução real não viria da força dos braços ou da agudeza das espadas, mas do alto, do trono de Deus. E a resposta do céu veio como um bálsamo suave e poderoso, ordenando que não houvesse medo ou desânimo, pois a batalha não pertenceria aos homens, mas ao próprio Deus vivo que zela por seus escolhidos. O que Josafá fez a seguir desafia completamente a lógica deste mundo e a prudência dos generais, pois ele não posicionou os seus guerreiros mais experientes ou os arqueiros mais ágeis na linha de frente para o combate, mas colocou os adoradores e cantores, aqueles que tinham apenas cânticos de adoração nos lábios, para marcharem diante do exército inimigo.
Enquanto eles caminhavam com fé e cantavam em alta voz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, o sobrenatural aconteceu de forma avassaladora e gloriosa. No instante exato em que o som do louvor rompeu o silêncio tenso do campo de batalha, o Senhor preparou emboscadas invisíveis e a confusão total tomou conta do acampamento inimigo, de modo que o povo de Judá não precisou sequer desembainhar uma única espada para contemplar uma vitória completa e absoluta. Esse é o segredo precioso que eu guardo hoje no fundo do meu coração, quando eu escolho a adoração em vez da preocupação constante e o louvor em vez do pânico desmedido. Eu libero o agir dos exércitos celestiais na minha situação atual, permitindo que Deus luta as minhas guerras e me defenda com seu braço forte e invencível contra qualquer maldade. Eu aprendi com as experiências da vida que o louvor não é apenas uma resposta emocional e passageira à bondade de Deus, mas uma postura firme de confiança absoluta e uma decisão de fé radical que independe totalmente do que os meus olhos naturais podem ver agora. Muitas vezes, a verdadeira adoração se torna um sacrifício vivo e difícil, pois ela me custa o orgulho pessoal, o conforto da carne e o raciocínio natural que tenta a todo custo me convencer de que tudo está perdido e que não há mais saída. Louvar quando o coração parece estar em 1000 pedaços ou quando a mente se encontra exausta pela pressão dos dias é o ato mais revolucionário e poderoso que um cristão pode realizar em sua jornada, pois é precisamente nesse momento de fraqueza extrema que o poder divino se aperfeiçoa e o Senhor silencia as mentiras destrutivas do inimigo que sussurra a derrota nos meus ouvidos. Sei que haverá dias cinzentos em que a vida parecerá desmoronar e a última coisa que eu terei vontade de fazer será levantar as minhas mãos em sinal de glória, mas é exatamente aí, no epicentro da dor, que o meu louvor se transforma em uma ferramenta de guerra espiritual de alta precisão. Eu não posso e não vou esperar pelas condições ideais, pelo sol brilhar ou pela resolução completa de todos os meus problemas para exaltar o Senhor. Eu escolho louvá-lo agora mesmo, enquanto estou na sala de espera da vida, no corredor estreito de um desafio de saúde, ou quando a conta bancária parece insuficiente e as nuvens da tempestade estão carregadas sobre a minha cabeça. O louvor transforma a atmosfera espiritual ao meu redor, mas sua maior e mais profunda obra é a transformação silenciosa que ele opera dentro do meu ser, mudando a minha perspectiva da dor para a promessa eterna. Ao encher a minha casa com cânticos de adoração e permitir que minha família e meus filhos ouçam a minha voz bendizendo o nome de Jesus mesmo nas dificuldades, eu estou estabelecendo um memorial eterno de que Ele é digno em todo o tempo, e essa gratidão transbordante me ajuda a enxergar muito além das tempestades passageiras, focando meus olhos na eternidade das Suas palavras, que nunca falham e nunca perdem o seu vigor. Gracioso e santíssimo Senhor Jesus, eu me aproximo agora com toda a humildade do Teu trono de graça, com um desejo ardente e sincero de habitar para sempre em Tua presença e de permitir que a Tua bondade infinita envolva cada fibra do meu ser e cada pensamento da minha mente. Meu coração se eleva em uma gratidão profunda e indescritível porque eu sei, com toda a certeza da minha alma, que eu jamais teria chegado até aqui se não fosse pela Tua mão protetora e sustentadora agindo em meu favor nos momentos em que eu nem percebia. Se não fosse pela Tua graça maravilhosa que me cobre como um manto protetor, eu certamente teria sido engolido pelas águas frias da tristeza profunda e pelo redemoinho da confusão mental que tenta constantemente me desviar do caminho da paz. Tu tens sido o meu escudo impenetrável contra os ataques do mal, o meu defensor fiel que caminha à frente em cada batalha que eu enfrento, seja ela uma guerra visível aos olhos dos homens ou uma luta invisível dentro do meu próprio peito. Eu te louvo com toda a intensidade do meu coração por cada vitória silenciosa que tu conquistaste para mim enquanto eu ainda descansava, por cada armadilha do inimigo que tu quebraste em pedaços antes mesmo que eu pudesse tropeçar nela, e por cada manhã em que as tuas misericórdias se renovaram com frescor sobre a minha vida, dando-me o fôlego necessário para recomeçar com esperança. Eu te agradeço até mesmo pelas provações mais difíceis e pelos vales de sombra, pois foi no calor da fornalha e na solidão do deserto que eu encontrei a tua presença de uma forma tão íntima, real e palpável que nenhuma palavra humana seria capaz de descrever tamanha glória. Tu não és como o homem que falha e muda de opinião, Senhor, pois tu jamais te cansas de me amar com paciência, não desistes da minha vida por causa das minhas muitas falhas, e nunca te afastas quando me sinto pequeno e fraco, pois a tua fidelidade eterna é a âncora de ferro que mantém a minha alma segura, enquanto todo o resto do mundo oscila e desaparece sob os meus pés. Eu me ancoro agora com todas as minhas forças na tua fidelidade inabalável, ó Rei Jesus, pois tu és verdadeiramente a minha força e o meu escudo protetor, exatamente como a tua palavra santa declara de forma tão majestosa e verdadeira.
Eu sou uma testemunha viva e pulsante de que a tua ajuda divina sempre chega no momento exato da necessidade, mesmo quando eu estava cego pela dor e não conseguia enxergar o caminho de saída ou compreender o teu tempo perfeito, que difere tanto do meu. Meu coração se alegra com uma intensidade que transborda ao contemplar a imensidão do teu amor sacrificial demonstrado no alto do Calvário, onde tu suportaste a cruz de forma voluntária e desprezaste toda a vergonha pública para me resgatar das garras terríveis do pecado e da morte eterna. Eu merecia por justiça o julgamento severo, mas em teu amor tu me estendeste a tua misericórdia infinita. Eu merecia a punição pelos meus erros, mas tu me entregaste uma paz que excede todo o entendimento humano e restaura o meu vigor. Obrigado, meu Salvador, por me tirar da escuridão profunda onde eu não via saída e me trazer para a tua maravilhosa e admirável luz, quebrando definitivamente as correntes de culpa que eu acreditava que me prenderiam pelo resto da vida. Sem o teu sacrifício perfeito, eu estaria perdido em um labirinto escuro de desesperança, vagando sem rumo, sem nome, sem propósito. Mas hoje eu caminho na liberdade gloriosa que só o teu sangue precioso e puro pode proporcionar ao pecador arrependido. Minha vida agora tem um sentido eterno e uma direção clara porque ela está guardada com segurança em tuas mãos feridas que curam todas as minhas chagas, e eu sigo adiante com... Neste exato momento, enquanto o silêncio envolve o meu ser, eu me volto para as profundezas da minha alma, compreendendo que existe um jardim secreto dentro de mim, um espaço sagrado onde cada pensamento, cada emoção e cada palavra lançada encontra solo para crescer. Eu reconheço, Senhor, que preciso ter um cuidado extremo com o que permito florescer neste território. Muitas vezes, sem perceber, deixei que sementes de ansiedade, de dúvida e de distrações mundanas caíssem na terra do meu coração, e agora entendo que nem todas as sementes produzem bons frutos. Eu desejo ser um guardião vigilante do meu espírito, compreendendo que não sou apenas um ser físico caminhando por um mundo material, mas um ser espiritual navegando por campos de batalha invisíveis aos olhos naturais. Cada escolha que faço, cada conteúdo que consumo e cada conversa que participo está moldando a estrutura da minha alma. Não posso me dar ao luxo de ser descuidado com a minha mente, pois o que eu permito entrar acaba definindo o que transborda de mim. Vivemos em um mundo barulhento, saturado de estímulos que competem ferozmente pela nossa atenção, e sinto que, se eu não parar para ouvir a tua voz, serei levado pela correnteza do barulho externo. Por isso, eu peço que o Senhor limpe o jardim da minha alma hoje, arrancando pela raiz toda semente de confusão, de medo ou de entorpecimento espiritual que tenha se instalado silenciosamente. Eu quero que meu coração seja solo fértil apenas para a tua verdade, para a tua paz e para o teu amor, pois sei que a vida flui a partir desse centro sagrado que o Senhor me confiou. Ao olhar ao meu redor, percebo que as distrações modernas são como névoas sutis que tentam ocultar a realidade do mundo espiritual. Para onde quer que eu me vire, há algo tentando capturar meus olhos e meus ouvidos, desde os programas que assisto até as músicas que ecoam em meu ambiente. Eu compreendo agora que nada é neutro e que tudo o que deixo entrar em minha vida contribui para a formação do meu espírito. Algumas coisas podem parecer inofensivas à primeira vista, como entretenimentos passageiros ou conversas casuais, mas por baixo da superfície, muitas vezes estão semeando inquietação, luxúria e um distanciamento gradual da tua presença. Eu me recuso a ser um espectador passivo da minha própria decadência espiritual. As Escrituras me advertem a guardar o meu coração acima de todas as coisas, pois dele procedem as fontes da vida, e essa advertência ecoa em meu peito como um chamado à vigilância constante. As escolhas que parecem pequenas no momento são, na verdade, os tijolos que constroem a minha caminhada com Deus ou o muro que me afasta dele. Eu decido hoje ser intencional com os meus sentidos. Meus olhos e meus ouvidos são portais para a minha alma e caminhos para o meu destino eterno. Se eu deixar esses portões abertos e sem guarda, qualquer influência negativa pode se instalar e roubar a minha paz. Por isso, eu clamo por tua ajuda, Senhor, para vigiar cada entrada e cada saída do meu ser, para que eu possa viver com clareza e discernimento em um mundo que tenta constantemente nublar a minha visão espiritual. Senhor, eu te agradeço porque não preciso enfrentar essa jornada sozinho. Eu não fui deixado órfão ou sem orientação em meio ao caos. O Senhor enviou o Espírito Santo, o meu Consolador, Mestre e Guia fiel, que habita dentro de mim. O Espírito Santo não é apenas uma voz de conforto nos momentos de dor, mas é também o alerta divino que ressoa no meu interior,
Quando algo não está certo. Quantas vezes senti um desconforto inexplicável, uma pressão no espírito que minha mente lógica não conseguia traduzir em palavras, e agora compreendo que era o teu espírito me avisando sobre perigos ocultos. Ele traz a clareza necessária quando as linhas entre o certo e o errado parecem se misturar nas sombras da cultura atual. Ele me ajuda a enxergar as armadilhas que o inimigo prepara nos lugares mais inesperados. Eu desejo caminhar em uma comunhão tão íntima com o Espírito Santo que o seu sussurro seja mais claro para mim do que o clamor das multidões. Eu preciso dessa sensibilidade espiritual agora mais do que nunca, pois sei que as aparências enganam e que nem tudo que reluz é ouro divino. Algumas situações têm um som agradável e proporcionam prazer momentâneo, mas seu fim é o isolamento espiritual e a dormência da fé. Elas abrem portas para o orgulho, para a concessão de valores e para a confusão de identidade. Por isso, eu me rendo à tua condução, pedindo que o Senhor aguce o meu discernimento e me mostre o que meus olhos naturais são incapazes de perceber sozinhos. O inimigo das nossas almas raramente se apresenta de forma óbvia ou assustadora. Ele é estrategista e sutil, preferindo embalar suas mentiras em caixas bonitas e atraentes que apelam para os nossos desejos mais humanos. Ele esconde o seu veneno por trás de letras de músicas cativantes, de conversas que parecem empáticas mas são manipuladoras, e de imagens que desviam o nosso foco do que é eterno. Ele nem sempre ruge como um leão, muitas vezes ele sussurra como uma serpente, tentando nos convencer de que pequenas concessões não fazem diferença. É por essa razão que o discernimento é um dos presentes mais preciosos que o Senhor pode dar a um filho seu. Esse discernimento é como uma visão de raio-x para o espírito, permitindo-me detectar as intenções reais por trás das palavras e as energias espirituais por trás das situações. Ele me dá aquele alerta sagrado, aquela sensação de que devo recuar mesmo quando a lógica do mundo diz para eu avançar. O discernimento me protege de enganos que poderiam ter consequências desastrosas em meu futuro e na minha família. É a tua maneira de me dizer para ficar perto, para caminhar sob a tua sombra protetora onde a verdade é revelada. Que a minha oração hoje seja sincera e profunda. Senhor, dá-me olhos para ver o que está oculto e ouvidos para ouvir as nuances da tua voz. Ensina-me a caminhar com sabedoria e propósito, não com medo, mas com uma autoridade que nasce da confiança total em ti. Ajuda-me a discernir o que verdadeiramente vem do teu trono e o que é apenas uma fachada de bondade criada para me distrair do meu propósito real. Este discernimento que eu busco é especialmente vital quando se trata das pessoas que permito entrar no meu círculo íntimo. Eu entendo que nem todos que cruzam o meu caminho estão destinados a permanecer ou a exercer influência sobre mim. Algumas pessoas são enviadas por ti como missões divinas para edificar, encorajar e caminhar lado a lado na fé, sendo instrumentos de ferro que afiam o ferro. No entanto, outras podem ser distrações enviadas para drenar minha energia espiritual ou carregar segundas intenções que não estão alinhadas com a tua vontade. Elas podem ter palavras doces e sorrisos largos, mas carregar espíritos que promovem a divisão e o desânimo. Por isso, eu não quero apenas perguntar se as pessoas gostam de mim, mas quero perguntar se foi o Senhor quem as enviou para a minha vida. Eu faço uma oração ousada hoje. Pai, revela a verdade sobre cada relacionamento que eu cultivo. Mostra-me quem está verdadeiramente ao meu lado e quem está apenas fingindo por conveniência ou interesse. Protege-me do charme que esconde a manipulação e da aparência que oculta o engano. Une o meu coração às pessoas certas, aquelas que me aproximam de ti e que me desafiam a ser mais santo e mais fiel. Eu não quero viver uma vida de desconfiança constante, mas sim uma vida de sabedoria celestial, guardando o tesouro da minha paz e do meu chamado. A paz que o Senhor me deu é preciosa demais para ser trocada por aceitação social ou por amizades que corrompem o meu caráter espiritual. Senhor, guarda as conexões do meu coração e limpa o meu caminho de toda influência que me afasta da tua luz. Agora, eu me coloco diante de ti, Jesus, e convido o teu Espírito para inundar cada pensamento e cada decisão que tomarei daqui por diante. Eu reconheço que não quero dar um único passo sem a tua orientação, pois sem ti eu sou como um barco à deriva em um mar revolto.
Quando o caminho à minha frente estiver coberto por sombras e a confusão tentar nublar o meu julgamento, seja o meu farol e a minha rocha inabalável. Quando eu entrar em territórios desconhecidos, protege-me dos perigos que não consigo prever e seja a voz que se eleva acima do ruído do medo que tenta me paralisar. Que a tua presença em minha vida seja mais forte do que qualquer incerteza e mais constante do que as mudanças deste mundo. A tua palavra em 1 João, capítulo 4, verso 1, me ordena claramente a não acreditar em qualquer espírito, mas a pôr os espíritos à prova para ver se procedem de Deus. Por isso, eu te peço, ensina-me a testar tudo o que chega até mim, filtrando opiniões, convites, tendências e supostas verdades através da lente da tua santidade. Que o Espírito Santo seja o meu filtro divino, separando o que é puro do que é contaminado. Eu sei que nem toda porta aberta vem do céu e nem todo caminho fácil leva ao teu reino. Livra-me de ser seduzido pelas aparências e de me impressionar com talentos ou eloquências que não glorificam o teu nome. Dá-me a coragem de dizer não para o que é popular, mas errado, e sim para o que é difícil, mas santo. Que eu tenha a força de recuar e de esperar por ti, mesmo quando o mundo me pressiona para agir com pressa. Que o meu espírito esteja sempre atento ao teu toque e que eu nunca perca a sensibilidade para o teu sussurro divino. Senhor, eu abro todas as portas da minha vida para a tua inspeção divina e convido o teu Espírito a entrar nos meus pensamentos mais escondidos, nos meus sonhos mais profundos e em todos os meus planos para o futuro. Invada as minhas conversas, a minha casa e tudo o que eu consumo através da tecnologia e da mídia. Que o Senhor tenha a última palavra sobre o que eu admiro e o que eu busco com afinco. Ensina-me a não ser atraído apenas pelo que parece bom aos olhos humanos, mas a desejar apaixonadamente o que é puro e o que traz glória ao teu nome. Revela-me o espírito por trás de cada voz que ouço, seja ela uma música, uma mensagem nas redes sociais ou até mesmo os meus próprios pensamentos automáticos. Se vier de ti, que traga uma paz que excede o entendimento, humildade genuína e uma clareza renovadora. Se não vier de ti, que seja exposto rápida e completamente pela tua luz. Eu rejeito agora toda mentira em que um dia acreditei e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo em minha mente. Eu fecho agora, em nome de Jesus, cada porta que abri inadvertidamente através do medo, da dor ou da negligência. Eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha mente, sobre o meu lar, sobre os meus filhos e sobre o meu propósito. Eu me recuso a flertar com o engano ou a gerar confusão em minha caminhada. Que eu esteja tão ancorado na tua verdade que qualquer coisa falsa me pareça imediatamente estranha e desconfortável. Eu declaro que minha batalha não é contra carne e sangue, e embora o inimigo seja estratégico, o Senhor é o meu general invencível. Eu tomo autoridade sobre toda a força das trevas que tentou ganhar terreno em minha vida e declaro que o meu futuro está guardado em ti. Ensina-me a andar no teu ritmo, a ouvir o teu sussurro e a nunca estar ocupado demais para orar. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencem a ti, Jesus Cristo, meu Salvador e Protetor. Amém.